Meu nome é Teresa e aos 28 anos, finalmente entendi porque sempre me senti como uma sombra em minha própria casa. Crescendo, toda a celebração minha era recebida com preocupações orçamentárias, enquanto as conquistas de minha irmã, Isabela, justificavam salões de festa e buffets de luxo. Por anos, engoli a dor de ser a filha de última hora. Então, um dia, comprei uma propriedade na beira da represa que mudou tudo. O olhar em seus rostos quando postei aquelas fotos com uma legenda simples, obrigada pela motivação, fez cada aniversário esquecido valer a pena. Antes de compartilhar como transformei anos de desvalorização em meu maior triunfo, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e clique no curtir e se inscreva se você já se sentiu invisível na sua própria família. Eu cresci em um bairro de classe média alta em Curitiba, no Paraná, em uma casa de esquina com janelas amplas e portões de ferro que meu pai, Cícero, pintava ele mesmo a cada 5 anos. Minha mãe, Laura Gomes de Aguiar, era professora do ensino fundamental e meu pai trabalhava como contador em uma renomada empresa de auditoria. Nossa família de 4 pessoas parecia perfeita por fora, mas dentro daquelas paredes, um padrão sutil estava se formando, moldando minha autoestima por décadas. Minha irmã Isabela, 3 anos mais velha do que eu, tinha o sorriso acolhedor da minha mãe e a mente analítica do meu pai. Desde as minhas primeiras lembranças, ela era a filha de ouro. Ainda posso visualizar sua festa de 7 anos no nosso quintal com um palhaço profissional, um pula-pula alugado e um bolo de 3 andares decorado com rosas cor-de-rosa e seu nome em letras brilhantes. Meus pais convidaram toda a turma dela, mais as crianças da vizinhança, totalizando quase 30 crianças correndo pelo nosso jardim de chapéu de festa. Quando chegou o meu 7º aniversário no ano seguinte, minha mãe me sentou à mesa da cozinha. Teresa, querida, precisamos ser um pouco mais cuidadosos com o dinheiro este ano, por causa da poupança para a faculdade e tudo mais. Acabamos com 4 amigas comendo pizza e assistindo a um filme na nossa sala de estar. Sem decorações, sem bolo especial, apenas um pequeno bolo de tabuleiro de supermercado com meu nome escrito às pressas em cobertura azul. O padrão continuou conforme crescíamos. Quando Isabela ganhou seu primeiro troféu de futsal aos 9 anos, meus pais levaram a família para jantar no seu restaurante italiano favorito. Meu prêmio de primeiro lugar no concurso de artes estadual naquele mesmo ano rendeu um rápido bom trabalho e foi mencionado como nota de rodapé durante o jantar em família. Sua irmã tem um talento atlético tão natural, meu pai dizia, enquanto posicionava a crescente coleção de troféus de Isabela na estante da sala de estar. Enquanto isso, meus certificados acadêmicos e fitas de arte eram guardados em uma gaveta na escrivaninha do meu quarto, após uma breve exibição na porta da geladeira. Ainda me lembro de olhar para o meu reflexo no espelho do banheiro aos 8 anos, me perguntando se havia algo errado com meu rosto ou se minhas conquistas simplesmente não eram especiais o suficiente. Talvez se eu marcasse gols em vez de tirar 10, ou se eu fosse mais barulhenta e mais exigente por atenção, como Isabela, eles me celebrariam também. A primeira vez que realmente entendi que algo era fundamentalmente injusto foi pouco antes do meu 10º aniversário. Eu tinha distribuído convites para 15 amigas para uma festa na pista de patinação local. 3 dias antes do evento, minha mãe me sentou novamente. Teresa, sinto muito, mas tivemos algumas despesas inesperadas este mês. Teremos que cancelar a festa na pista de patinação e fazer algo pequeno em casa. Eu balancei a cabeça, engolindo minha decepção, enquanto ligava para cada amiga para avisar que a festa estava cancelada. Acabamos com um bolo simples depois do jantar, apenas nós 4. Sem presentes, exceto uma mochila nova para a escola, que minha mãe disse que contava tanto como presente de aniversário, quanto como material escolar. Apenas 6 semanas depois, os convites para a festa de debutante de Isabela foram enviados. Cartões em relevo, com detalhes em papel prateado, convidavam 60 pessoas para uma festa no salão do clube local. Meus pais alugaram mesas redondas, contrataram um DJ, pediram buffet e chamaram um fotógrafo profissional. Quando perguntei discretamente à minha mãe sobre as despesas inesperadas que haviam cancelado minha festa muito menor, ela afagou meu cabelo. Isso é diferente, querida. A festa de 15 anos é um marco único na vida, e você sabe como as conexões sociais de Isabela são importantes para ela.
Eu aprendi naquele dia que, em nossa família, os marcos de algumas pessoas importavam mais do que os de outras. Também aprendi a parar de fazer perguntas e a diminuir minhas expectativas. O padrão estava estabelecido e, pelos anos seguintes, fiz o meu melhor para me convencer de que não doía tanto quanto realmente doía. O ensino médio trouxe novas oportunidades e desafios. Enquanto Isabela continuava a brilhar nos esportes e círculos sociais, encontrei meu nicho nos estudos e no clube de debate. Falar em público me deu uma voz que nunca tive em casa, e pela primeira vez senti que as pessoas realmente ouviam quando eu falava. Meu treinador de debate, professor Teixeira, se tornou um dos primeiros adultos que parecia genuinamente impressionado com minhas habilidades. Você tem um dom para a persuasão, Teresa. Ele me disse depois que ganhei uma competição regional no segundo ano. A maneira como você estrutura argumentos demonstra um intelecto real. Essas palavras significaram tudo para mim. Eu me joguei no clube de debate, em simulações de júri e nas aulas avançadas. Meus pais compareceram a exatamente um torneio de debate em 3 anos, saindo mais cedo para pegar o jogo de futsal de Isabela do outro lado da cidade. No meu 3º ano, conheci Renata no avançado de literatura. Diferente das amigas que vieram e se foram durante minha infância, Renata me via claramente. Ela vinha de uma grande e barulhenta família italiana que celebrava tudo com igual entusiasmo. Depois de passar alguns fins de semana na casa dela, onde seus pais faziam tanto alarde sobre o projeto de ciências do irmão mais novo quanto sobre a aprovação da irmã mais velha na faculdade, comecei a ver minha própria situação familiar com novos olhos. Isso é muito errado, Renata disse sem rodeios depois que expliquei como meu aniversário de 16 anos havia passado com apenas um cartão enquanto meus pais estavam fora visitando faculdades com Isabela. Eles sequer percebem o quão óbvio é o favoritismo? Eu dei de ombros, desconfortável em rotular isso tão diretamente. Eles dizem que é por causa do dinheiro, mas eles sempre encontram dinheiro para a sua irmã. Renata terminou por mim. Isso não é sobre orçamento, Teresa. É sobre prioridades. No verão antes do último ano, Isabela se formou no ensino médio. Meus pais alugaram um salão de festas de um hotel de luxo no centro, completo com fonte de chocolate, iluminação profissional e guardanapos personalizados com seu nome e o ano de formatura. Mais de 100 pessoas compareceram, incluindo a família estendida que veio de tão longe quanto o Nordeste. Minha mãe passou semanas planejando cada detalhe, desde o slideshow dos melhores momentos de Isabela até as decorações perfeitamente coordenadas nas cores da faculdade em que ela iria estudar. O custo total que ouvi meu pai discutindo ao telefone foi de mais de R$25 mil. Quando perguntei timidamente o que eles poderiam estar planejando para minha formatura no ano seguinte, minha mãe pareceu surpresa. Bem, querida, Isabela é mais social. Ela tem tantos amigos, você é mais introspectiva. Faremos algo legal, mas provavelmente menor. Isso deixaria você mais confortável de qualquer forma, não é? Eu assenti automaticamente, a resposta esperada. A essa altura, eu havia me tornado uma especialista em esconder minha decepção. O processo de inscrição para a faculdade naquele outono destacou ainda mais a disparidade. Meus pais contrataram um consultor particular de vestibular e carreira para Isabela. A levaram para visitar 6 campi diferentes e nunca questionaram as taxas de inscrição para as 10 universidades às quais ela se candidatou. Para mim, a conversa foi diferente. Você considerou as universidades públicas? Meu pai perguntou enquanto eu pesquisava faculdades com fortes programas de comunicação. Elas são muito mais acessíveis. E você poderia morar em casa para economizar nos custos de moradia. Mas pagamos para a Isabela morar no campus, eu apontei. Sua irmã precisava da experiência universitária completa para fazer networking. Você é mais focada academicamente. Você pode ter a mesma qualidade de educação sem todas essas despesas extras. Apesar da falta de apoio, trabalhei com meu orientador escolar e me candidatei a 7 universidades. Quando a carta de aceitação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, chegou, junto com uma bolsa de mérito parcial, fiquei em êxtase. Era minha primeira escolha, com um dos melhores programas de comunicação do país. Corri para baixo para mostrar aos meus pais, que estavam assistindo à TV na sala de estar. PUC-Rio
E eles estão me dando uma bolsa de 100 mil reais. Eu estendi a carta, as mãos tremendo de empolgação. Minha mãe deu uma olhada. Que bom, querida, mas a PUC-Rio não é muito cara, mesmo com a bolsa? Meu pai franziu a testa. Devíamos sentar e olhar os números. Isso ainda vai dar muitos empréstimos estudantis. Nenhum dos dois se levantou para me abraçar ou expressou orgulho pela minha conquista. Mais tarde naquela noite, ouvi minha mãe ao telefone com minha tia, se derramando sobre como Isabela havia sido convidada a se juntar a uma sociedade estudantil prestigiosa em sua universidade. Fui para a cama naquela noite e chorei silenciosamente no meu travesseiro, finalmente admitindo para mim mesma o que eu suspeitava há anos. Aos olhos dos meus pais, minhas conquistas nunca se igualariam às de Isabela, não importa o que eu realizasse. A PUC-Rio se tornou meu santuário. Pela primeira vez, eu estava cercada por pessoas que valorizavam o intelecto, a ambição e o pensamento criativo. Exatamente os traços que pareciam invisíveis em minha casa de família. Minha colega de quarto, Juliana, era uma estudante de jornalismo de Porto Alegre que me apresentou a um círculo de amigos curiosos, motivados e apoiadores de maneiras que eu nunca havia experimentado. Para cobrir as despesas, já que minha bolsa não era integral, eu trabalhava em 2 empregos de meio período. Durante a semana, eu auxiliava no departamento de comunicação, ajudando professores com pesquisa e tarefas administrativas. Nos fins de semana, eu trabalhava em uma cafeteria perto do campus, onde as gorjetas eram surpreendentemente boas. A rotina era exaustiva. Mas cada real que eu ganhava parecia mais um passo em direção à verdadeira independência. Durante o meu primeiro ano, eu ligava para casa semanalmente por obrigação. As conversas seguiam um padrão previsível. Depois de perguntar como minhas aulas estavam e mal escutar minha resposta, meus pais começavam a falar sobre as novidades de Isabela, seus eventos na sociedade, suas oportunidades de estágio, as pessoas incríveis que ela estava conhecendo. Eu aprendi a manter minhas próprias histórias breves, reconhecendo o familiar olhar vidrado da minha mãe quando eu falava demais sobre minhas próprias experiências. Conforme o segundo ano progredia, minhas ligações para casa se tornaram menos frequentes. Quando o Natal se aproximou, Juliana me convidou para passar com sua família no Sul depois de ouvir que eu estava planejando ficar nos dormitórios. Meus pais adorariam ter você, ela insistiu. Ninguém deveria ficar sozinha no Natal. Quando liguei para dizer aos meus pais que não voltaria para casa, a resposta deles foi reveladora. Ah, isso é provavelmente o melhor, minha mãe disse. Estávamos pensando em subir para visitar Isabela na faculdade, já que ela tem aquele grande evento beneficente no sábado, após o Natal. Aquele feriado com a família de Juliana foi revolucionário. Os pais dela me fizeram perguntas detalhadas sobre meus estudos e pareciam genuinamente interessados nas minhas respostas. O pai dela, um executivo de marketing, passou 1 hora inteira discutindo um projeto de campanha em que eu estava trabalhando para a faculdade. Quando lhes mostrei meu portfólio online, eles se reuniram em torno do computador, oferecendo elogios específicos e feedback atencioso. Você tem um talento real para isso, disse o pai de Juliana. Quando estiver pronta para estágios, ficarei feliz em apresentá-la a alguns colegas. Quase chorei na mesa de jantar deles, desacostumada a tanta atenção e encorajamento focados. Depois disso, passei a maioria dos feriados com as famílias de Renata ou Juliana. Meus pais nunca pareceram particularmente incomodados com minha ausência, ocasionalmente enviando cartões presente no Natal ou no meu aniversário com cartões assinados com amor, mamãe e papai, na caligrafia da minha mãe. No 3º ano, conseguindo um cobiçado estágio em uma agência de marketing digital em São Paulo. A experiência confirmou que eu havia escolhido o campo certo. E minha supervisora ofereceu um feedback brilhante sobre minhas contribuições. Você tem um jeito para entender o que motiva as pessoas. Ela me disse durante minha avaliação de desempenho. Isso é algo que não se pode ensinar. Eu gostaria de oferecer a você uma posição no próximo verão também, com responsabilidades aumentadas. Quando compartilhei esta notícia com meus pais durante uma rara ligação, a resposta do meu pai foi: que bom, mas é remunerado? Você realmente deveria estar focando em amortizar esses empréstimos estudantis. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Dissemos a você que Isabela foi convidada a apresentar em um simpósio de História da Arte?
O diretor selecionou o trabalho dela pessoalmente. Estamos tão orgulhosos. No último ano, eu havia construído uma vida que parecia inteiramente minha. Meu círculo de amigos me valorizava exatamente por quem eu era. Meus professores me recomendavam para oportunidades. Meu estágio havia evoluído para uma oferta de emprego para depois da formatura. Pela primeira vez, senti-me vista e apreciada. Quando a formatura se aproximou, enviei aos meus pais as informações sobre a cerimônia. Eles confirmaram que compareceriam, embora mencionassem que não poderiam ficar muito tempo depois, pois Isabela teria uma abertura em uma galeria onde havia começado a trabalhar, e eles prometeram estar lá. No dia da formatura, eles assistiram à cerimônia de 3 horas e se juntaram a mim brevemente para fotos depois. Minha mãe me entregou um cartão com R$1.000 dentro. Sentimos muito não poder ficar para o jantar, ela disse, já checando o relógio. Mas o evento de Isabela começa às 7 e precisamos dirigir de volta para a cidade. Você entende, não é? Forcei um sorriso e assenti, observando-os apressarem-se para o carro. Naquela noite, em vez de sentir pena de mim mesma, reuni-me com meus amigos em nosso restaurante favorito perto do campus, onde celebramos até a meia-noite. Cercada por pessoas que genuinamente se importavam com minhas conquistas, percebi que não precisava mais da validação dos meus pais para me sentir digna. No dia seguinte, mudei-me para São Paulo e comecei o próximo capítulo da minha vida, determinada a construir um futuro baseado em meus próprios valores e prioridades, em vez de buscar continuamente uma aprovação que eu talvez nunca recebesse. São Paulo me acolheu de maneiras que minha família nunca havia feito. A startup de marketing que me contratou, a Post Digital, era uma empresa vibrante, cheia de profissionais criativos e ambiciosos que rapidamente se tornaram tanto mentores quanto amigos. Meu chefe, Daniel, demonstrou um interesse especial no meu desenvolvimento, me designando para campanhas cada vez mais complexas e me incluindo em reuniões com clientes desde o início. Você tem um instinto para este negócio, ele me disse durante minha avaliação de 6 meses. Estou no marketing há 15 anos e algumas coisas que são naturais para você simplesmente não podem ser ensinadas. Eu me joguei no meu trabalho, chegando consistentemente cedo e ficando até tarde. Enquanto meus colegas saíam para o happy hour, eu frequentemente permanecia na minha mesa, refinando campanhas e analisando métricas. A dedicação valeu a pena. Em 18 meses, fui promovida a especialista sênior em marketing com um aumento de R$70.000 no salário. Na Pose, encontrei 2 colegas que se tornaram verdadeiros amigos. Júlia era nossa estrategista de conteúdo, uma escritora brilhante com um senso de humor afiado que não levava desaforo de ninguém. Lucas era um designer gráfico cuja criatividade discreta complementava perfeitamente meu pensamento estratégico. Nós 3 frequentemente colaborávamos em projetos, e nossas campanhas superavam consistentemente as expectativas. Somos o time dos sonhos, Júlia dizia, nos cumprimentando com um toque de mão após apresentar resultados bem-sucedidos aos clientes. Pela primeira vez, senti-me valorizada não apenas pelo que eu produzia, mas por quem eu era. Quando eu sugeria ideias em reuniões, as pessoas realmente ouviam. Quando eu realizava algo difícil, o reconhecimento era imediato e genuíno. Conforme minha vida profissional florescia, meu contato com minha família diminuiu para ligações ocasionais em feriados e aniversários. Cada conversa seguia o mesmo padrão: breves perguntas sobre meu trabalho, seguidas por extensas atualizações sobre Isabela, que havia garantido uma posição como curadora assistente em uma galeria em Curitiba. Durante uma dessas ligações no Natal, minha mãe compartilhou animadamente que Isabela havia sido destaque em uma revista de artes local. Enquadramos a matéria para a parede da sala de estar. Ela se gabou. Todos que visitam notam na hora. Quando ela perguntou sobre o meu trabalho, mencionei que uma das minhas campanhas havia ganhado um prêmio regional de publicidade. Ah, isso é bom, ela disse, antes de mudar rapidamente de assunto. Eu te contei que a galeria da Isabela vai sediar uma exposição especial no próximo mês? Estamos tão orgulhosos. Aos meus 26 anos, eu estava na Pulse há quase 4 anos e estava sendo considerada para um cargo de diretora que havia surgido inesperadamente quando nossa diretora de marketing se mudou para o exterior. Apesar da minha relativa juventude, Daniel defendeu fortemente minha promoção.
Teresa tem demonstrado consistentemente habilidades de liderança além de sua idade. Ele argumentou na reunião em que minha promoção foi discutida. Eu só soube disso porque Júlia estava presente e compartilhou comigo mais tarde. No dia em que fui oficialmente nomeada diretora de marketing com um aumento salarial que quase dobrou meu salário inicial, liguei para meus pais com a notícia. Foi a primeira vez em anos que iniciei uma ligação fora de um feriado. Isso é maravilhoso, querida, meu pai disse, parecendo genuinamente satisfeito pela primeira vez. Eu sempre soube que você era inteligente. Por um momento, senti um lampejo da validação que eu havia buscado por tanto tempo. Então minha mãe pegou o telefone. Que bom, querida. Seu pai te contou que o namorado da Isabela a pediu em casamento no fim de semana passado? Ele fez isso na galeria, cercado por arte. Tão romântico. Estamos pensando em junho para o casamento. Você precisará bloquear a data, é claro. Assim, minha conquista foi ofuscada mais uma vez. 3 meses depois, decidi visitar Curitiba para o meu aniversário de 28 anos. Eu não voltava para casa há quase 2 anos. E alguma parte de mim ainda esperava por reconciliação, ou pelo menos reconhecimento. Reservei um hotel no centro em vez de ficar na casa dos meus pais, dando a mim mesma a opção de espaço, se necessário. O fim de semana começou agradavelmente com um jantar na casa dos meus pais. Minha mãe preparou minha refeição favorita da infância, estrogonofe de carne, e meu pai abriu uma garrafa de vinho. Por um breve momento, parecia que eles estavam fazendo um esforço. Então notei a mesa de jantar coberta com brochuras, amostras de cores e planos de assentos. O que é tudo isso? Perguntei, gesticulando para os materiais de planejamento do casamento. Ah, temos ajudado Isabela a planejar o casamento, minha mãe disse. Na verdade, garantimos a mansão da represa para a recepção. É aquele espaço lindo com vista para o lago artificial. A lista de espera geralmente é de 2 anos, mas o proprietário é um cliente do escritório do seu pai. Não é maravilhoso? Lembrei-me daquele local. Anos atrás, eu havia mencionado uma vez que seria o local dos meus sonhos, se eu me casasse. Minha mãe havia comentado que era ridiculamente caro e nada prático. Depois do jantar, enquanto minha mãe estava na cozinha preparando o café, ouvi meu pai ao telefone no escritório dele com a porta entreaberta. Sim, já pagamos o depósito. 100 mil reais só para o local, mas o que podemos fazer? Sempre priorizamos o que é mais importante para a família. As palavras me atingiram como um golpe físico. O que é mais importante para a família? Nunca, em 28 anos, eu havia sido o que mais importava. Saí de casa sem me despedir, andando no ar frio de janeiro até chegar ao meu hotel. Lágrimas congelaram em minhas bochechas, mas a dor em meu peito queimava quente. Não se tratava de dinheiro. Nunca se tratou de dinheiro. Tratava-se de valor, de merecimento, de quem merecia ser celebrado e quem não. Naquela noite, deitada na minha cama de hotel, tomei uma decisão. Eu nunca mais buscaria a validação de pessoas que eram fundamentalmente incapazes de dá-la. Em vez disso, eu construiria algo para mim, uma representação tangível do meu valor que ninguém poderia diminuir ou ignorar. O voo de volta para São Paulo foi catártico. Pela primeira vez, eu não estava fugindo da rejeição, mas me movendo em direção a um propósito claro. Passei aquelas 2 horas no ar, fazendo anotações no meu celular, pesquisando calculadoras de hipoteca e esboçando um orçamento. Quando pousamos, eu tinha o esboço de um plano. Na primeira hora da segunda-feira de manhã, liguei para Elisa Barbosa, uma consultora financeira que Júlia havia recomendado meses antes. Marcamos uma reunião para a tarde de quarta-feira. Quero fazer um investimento significativo, eu lhe disse quando nos encontramos em seu escritório no centro. Algo que se valorize, mas que também sirva como um santuário pessoal. Elisa assentiu, revisando minhas informações financeiras. Você está em uma excelente posição para alguém da sua idade. Sem dívidas, além de empréstimos estudantis gerenciáveis, renda forte, e você tem sido consistente com suas contribuições para a aposentadoria. Que tipo de investimento você estava pensando? Propriedade. Eu respondi sem hesitar. Especificamente, uma casa na represa a uma distância de carro de São Paulo, em algum lugar tranquilo. Pela hora seguinte, discutimos opções, financiamento e considerações de longo prazo.
Ao final da nossa reunião, eu tinha um orçamento claro e uma carta de pré-aprovação para um financiamento que, combinado com minhas economias, me permitiria comprar uma propriedade de até 3.200.000 reais. Isso deve lhe dar boas opções nas regiões de represa do interior de São Paulo ou sul de Minas, disse Elisa. Apenas lembre-se de considerar os custos de manutenção, IPTU e potenciais despesas de reforma. Passei os 3 fins de semana seguintes dirigindo para diferentes comunidades de represa em um raio de 3 horas de São Paulo. No quarto fim de semana, eu a encontrei. Uma propriedade retomada pela Caixa Econômica Federal na represa de Ibiúna, a cerca de 2 horas e meia do meu apartamento. A casa em si precisava de trabalho. Estava desocupada há mais de um ano e tinha aquela sensação de abandono de um lugar que fora amado, mas que havia caído em tempos difíceis. Mas a localização era perfeita. Afastada de uma estrada tranquila, a propriedade incluía 30 metros de margem privativa e quase meio hectare de terra arborizada. A casa estava posicionada para capturar a vista do nascer do sol sobre a água, com um deck amplo envolvendo 2 lados. Por 2 milhões de reais, estava bem dentro do meu orçamento, deixando margem para as reformas de que precisava desesperadamente. Trabalhando como corretor de imóveis especializado em propriedades à beira da represa, fiz uma oferta. Após uma breve negociação, foi aceita. 60 dias depois, recebi as chaves da minha casa na represa. Caminhando sozinha por ela naquele primeiro dia, senti uma avassaladora sensação de orgulho misturada com antecipação. A casa tinha boa estrutura: 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha e área de estar em conceito aberto com tetos altos e paredes de janelas voltadas para o lago. Mas a decoração estava presa aos anos 90, com papel de parede datado, carpete gasto e uma cozinha que já vira dias melhores. Tirei fotos de todos os cômodos, medindo espaços e fazendo anotações. Naquela noite, sentada no deck vazio, observando o pôr do sol se refletir na represa, liguei para Lucas. Preciso da sua ajuda com algo grande, eu disse, e expliquei meus planos de reforma. Lucas, cuja paixão por design se estendia além do seu trabalho diário, ficou imediatamente entusiasmado. Me mande essas fotos hoje à noite. Vou começar a trabalhar em alguns conceitos neste fim de semana. Nas 6 semanas seguintes, reuni uma equipe de empreiteiros com base em recomendações de fontes locais. Cada decisão parecia significativa, desde o piso de tábuas largas de carvalho, que substituiria o carpete até a tinta verde sálvia, para os armários da cozinha. Escolhi luminárias, eletrodomésticos e acabamentos, com cuidadosa consideração, criando um espaço que refletia minha estética e prioridades. O processo de reforma tornou-se uma forma de terapia. Cada parede derrubada, cada novo recurso instalado, representava outra camada do meu passado sendo transformada. A casa que havia sido negligenciada estava renascendo, assim como eu estava reconstruindo meu senso de autoestima, independente da validação da minha família. Durante a semana, eu trabalhava em São Paulo, me jogando no meu papel de diretora com energia renovada. Nos fins de semana, eu dirigia para a casa na represa, monitorando o progresso e tomando decisões conforme necessário. A viagem de 3 horas tornou-se um espaço de transição, onde eu podia processar a semana e me preparar para o trabalho prático à frente. Júlia visitou várias vezes durante o processo, ajudando-me a pintar ou simplesmente fornecendo apoio moral e vinho após um dia de supervisão da construção. Este lugar está se tornando mais você a cada mudança. Ela observou certa noite enquanto estávamos sentadas em lonas, no novo piso da sala de estar, comendo comida delivery do único restaurante decente na cidade vizinha. É como assistir você reivindicar seu espaço no mundo. Ao longo do processo de reforma de 6 meses, meu contato com minha família permaneceu mínimo. Liguei no aniversário da minha mãe e enviei um cartão presente no aniversário de casamento dos meus pais, mas, fora isso, mantive distância. Quando minha mãe ligava para discutir os planos do casamento de Isabela, eu mantinha as conversas breves e nunca mencionava o projeto da casa na represa. Você vai levar alguém para o casamento? Ela perguntou durante uma dessas ligações. Não, respondi simplesmente. Ah, bem, tudo bem. Reservamos um lugar para você na mesa dos primos, a menos que você prefira ficar com os solteiros.
A mesa dos primos está ótima, eu disse, distraída pelas amostras de tinta espalhadas pelo chão do meu apartamento em São Paulo. Em meados de julho, as principais reformas estavam concluídas. A transformação era impressionante. O interior escuro e datado havia sido substituído por um espaço claro e arejado que capturava a beleza natural do cenário à beira da represa. A cozinha, agora, apresentava bancadas de quartzo branco, os armários verde sálvia e uma ilha grande onde os amigos podiam se reunir. A sala de estar era centrada em torno de uma lareira de pedra restaurada, com assentos confortáveis orientados tanto para o fogo quanto para a vista da represa. O quarto principal havia sido expandido para incluir uma área de estar com um recanto de leitura aninhado em uma janela saliente. Do lado de fora, o deck havia sido reconstruído e estendido com uma nova escada que levava diretamente para a margem. Eu adicionei uma área de fogueira perto da beira da água, cercada por cadeiras de madeira. Um pier se estendia até a represa com um pequeno elevador de barco instalado para lancha de madeira vintage que encontrei e restaurei, outro projeto de fim de semana que trouxe uma alegria inesperada. O toque final foi a arte. Eu encomendei 3 grandes pinturas de paisagem de um artista que descobri em uma galeria de São Paulo, retratando a represa em diferentes estações. Elas estavam penduradas na área de estar, ligando os espaços internos e externos. Parada no espaço concluído, senti uma sensação de realização diferente de tudo que eu havia experimentado antes. Isso era meu, criado nos meus termos, refletindo meus valores e estética. Pela primeira vez na minha vida, eu havia construído algo significativo sem buscar a aprovação ou validação de mais ninguém. Era hora de compartilhar isso com o mundo, nos meus termos. Agosto chegou com o clima perfeito na represa, dias quentes e noites frescas que tornavam a água especialmente convidativa. Com as reformas concluídas e a casa totalmente mobiliada, agendei um fotógrafo profissional para capturar a propriedade em sua melhor luz. Sofia, a fotógrafa que contratei, tinha experiência com fotografia de arquitetura e design de interiores. Ela chegou cedo, em um sábado de manhã, quando a luz estava suave e dourada, destacando a beleza natural tanto da casa quanto do seu cenário. Este lugar é deslumbrante, ela comentou enquanto se movia pelos cômodos, capturando detalhes e fotos amplas. A transformação das fotos de antes, que você me mostrou, é incrível. Você deve estar muito orgulhosa. Por horas, ela fotografou todos os aspectos da propriedade, desde close-ups de detalhes personalizados até vistas panorâmicas da represa a partir do deck. Quando ela saiu, prometeu entregar as fotos editadas dentro de uma semana. Fiel à sua palavra, o e-mail de Sofia chegou na sexta-feira seguinte com um link para uma galeria de imagens. Rodando a tela do celular pelo álbum no meu apartamento em São Paulo, senti uma onda de emoção. As fotografias capturavam não apenas a beleza física do espaço, mas algo menos tangível. A sensação de paz e propósito que encontrei ao criá-lo. Naquele domingo à noite, depois de passar o fim de semana na casa da represa com Júlia e Lucas, selecionei 12 fotos que melhor representavam a transformação. A primeira mostrava a vista ampla do deck ao nascer do sol, com a névoa subindo da represa. Outras destacavam a cozinha, a sala de estar, a suíte principal, o pier e a área da fogueira. A imagem final era uma foto crepuscular da casa vista da água, com as janelas brilhando calorosamente contra o azul profundo da noite. Abri o Instagram, um aplicativo que raramente usava. Minha conta estava inativa há meses, com curtidas ocasionais nas postagens de amigos, mas pouco conteúdo próprio. Criei uma postagem em carrossel com as 12 imagens e então sentei, os dedos pairando sobre o teclado, considerando o que escrever. Após várias tentativas, optei pela simplicidade. Obrigada pela motivação. Às vezes, ser negligenciado é a melhor coisa que pode acontecer com você. Casa, na represa, Ibiúna, novos começos. Com um suspiro profundo, cliquei em compartilhar e larguei meu celular. Era quase meia-noite e eu esperava poucas reações imediatas. Fui para a cama sentindo uma estranha mistura de vulnerabilidade e empoderamento. Pela manhã, meu telefone estava vibrando constantemente com notificações.
Amigos da faculdade, colegas de trabalho, conhecidos com quem eu não falava há anos, todos comentavam com espanto e parabéns. A postagem estava se espalhando para além do meu círculo imediato, com marcações e compartilhamentos multiplicando seu alcance. Júlia me mandou uma mensagem. Meu Deus, seu telefone deve estar explodindo. Essa postagem é fogo. Tão orgulhosa de você por compartilhar isso. Enquanto eu rolava os comentários tomando café, meu telefone tocou. O número dos meus pais. Deixei cair na caixa postal, não estava pronta para aquela conversa antes mesmo de ter terminado minha primeira xícara de café. 10 minutos depois tocou novamente. Mais uma vez, deixei cair na caixa postal. Então, uma mensagem de texto da minha mãe. Teresa, por favor, nos ligue. Acabamos de ver sua postagem no Instagram. Quando você comprou uma casa na represa? Por que você não nos contou? Seu pai e eu estamos muito confusos. Levei meu tempo para responder, terminando meu café e me vestindo para o dia. Finalmente, respondi por mensagem. Eu ligo esta noite. Ao longo do dia, as reações continuaram a chegar. Colegas pararam no meu escritório para expressar admiração e fazer perguntas. Meu chefe, Daniel, me chamou em seu escritório no meio da manhã. Que bela propriedade, ele disse, gesticulando para o celular onde minha postagem do Instagram estava visível. Parabéns, é merecido. Ao anoitecer, a postagem havia acumulado centenas de curtidas e dezenas de comentários. Eu havia ganhado quase 100 novos seguidores. E várias contas locais de design haviam compartilhado as fotos da reforma. Entre as notificações, havia uma mensagem de texto de Isabela. Casa linda, parabéns. Mas o que você quis dizer com obrigada pela motivação? Parece um pouco passivo-agressivo. Você não acha que a mamãe e o papai estão chateados? Eu não respondi. Às 7 da noite, finalmente liguei para meus pais, no silêncio do meu apartamento. Teresa, finalmente! A voz da minha mãe era uma mistura de agitação e falsa alegria. Estávamos tentando falar com você o dia todo. Esta casa no seu Instagram é realmente sua? Sim, respondi simplesmente. Eu a comprei no inverno passado e passei os últimos 6 meses reformando. Mas como? Quando? Por que você não nos contou? E o que você quis dizer com aquela legenda? As pessoas estão nos perguntando sobre isso. Eu podia ouvir meu pai ao fundo pedindo o telefone. Ele assumiu a ligação. Teresa, isso é uma grande surpresa. Uma propriedade como essa deve ter sido muito cara. Você tem certeza de que foi uma decisão financeira sábia? Você sabe, imóveis podem ser arriscados, especialmente propriedades de lazer. A preocupação não era com o meu bem-estar ou felicidade, mas com a prudência financeira da minha decisão. Típico. Consultei uma assessora financeira antes de comprar. Respondi friamente. A propriedade estava dentro do meu orçamento, e a reforma já aumentou substancialmente seu valor. Bem, ele disse, soando um tanto desanimado. Suponho que os parabéns estejam em ordem, embora eu gostaria que você tivesse me consultado primeiro. Eu tenho experiência com essas coisas. Obrigada, eu disse, ignorando a última parte de sua declaração. Estou muito feliz com o resultado. Minha mãe pegou o telefone de volta. Devíamos ir ver, talvez no próximo fim de semana. Poderíamos dirigir na sexta-feira depois do trabalho. Eu não estou disponível no próximo fim de semana, interrompi. Eu tenho planos. Houve uma pausa constrangedora. Bem, quando seria uma boa hora? Queremos ver este lugar. E você ainda não explicou aquela legenda. De qual motivação você estava falando? Parece que você pode estar se referindo a nós. E honestamente, Teresa, isso parece muito injusto. Eu não estou pronta para discutir isso ainda, eu disse, sendo honesta. E não estou pronta para visitas. Eu avisarei quando isso mudar. Depois de encerrar a ligação, senti uma estranha leveza. Pela primeira vez na minha vida, eu havia estabelecido um limite com meus pais e o mantido, apesar da culpa e das táticas de manipulação que sempre funcionaram antes. Na manhã seguinte, recebi um longo e-mail do meu pai explicando todas as razões pelas quais minha compra poderia ter sido imprudente e oferecendo-se para me ajudar a avaliar minha situação financeira. Eu o deletei sem responder. 3 dias depois, chegou uma mensagem de texto em grupo de membros da família estendida. Tias, tios, primos,
todos expressando surpresa e parabéns sobre a casa na represa. Vários mencionaram que adorariam visitar. Respondi com um obrigada geral, mas não fiz convites. Naquele fim de semana, Júlia e Lucas se juntaram a mim na casa da represa para uma celebração adequada. Fizemos um churrasco no deck, nadamos no lago e brindamos marshmallows na fogueira enquanto as estrelas apareciam no céu. A Teresa, Júlia disse, levantando sua taça de vinho enquanto estávamos sentadas ao redor do fogo, que construiu um palácio para si mesma enquanto todos estavam olhando para o outro lado. Lucas levantou sua taça também. E que teve a coragem de compartilhá-lo com o mundo nos termos dela. Enquanto a luz da fogueira bruxuleava em seus rostos, senti uma profunda gratidão por esses amigos que me viam claramente e celebravam meu sucesso sem reservas. Isso, percebi, era o que a família deveria parecer. No último fim de semana de agosto, dirigi para a casa da represa na manhã de sexta-feira, planejando um retiro solo tranquilo antes do início da agitada temporada de marketing de outono. A previsão do tempo prometia condições perfeitas de fim de verão, dias quentes para nadar e noites frescas para observar as estrelas perto da fogueira. Cheguei pouco antes do meio-dia, descarreguei as compras e minha bolsa de fim de semana e troquei de roupa para um mergulho rápido na represa antes do almoço. Parada no pier, prestes a mergulhar, notei um carro entrando na minha garagem. Um carro familiar. O SUV Volvo prata dos meus pais. Meu estômago se apertou enquanto eu me envolvia em uma toalha e subia da margem. Quando cheguei ao deck, eles já estavam fora do carro. Minha mãe acenava entusiasticamente enquanto meu pai olhava ao redor, avaliando a propriedade. Atrás deles, outro carro parou. Isabela e seu noivo, Gabriel. Surpresa! Minha mãe gritou. Decidimos vir ver esta sua casa incrível na represa. E veja, Isabela e Gabriel vieram também. Fiquei congelada no deck, o cabelo molhado pingando nos ombros, sentindo-me emboscada no meu próprio santuário. Eu disse que não estava pronta para visitas. Eu disse, minha voz mais calma do que eu me sentia. Meu pai franziu a testa. Não seja ridícula, Teresa. Não somos visitantes. Somos família. E dirigimos 3 horas para ver este lugar, depois de você ter sido tão misteriosa sobre isso. O mínimo que você pode fazer é nos receber adequadamente. O velho padrão ameaçou se reafirmar. As demandas deles, minha aquiescência. Mas isso era diferente. Este era o meu espaço, criado nos meus termos. Vocês deveriam ter ligado antes, eu disse firmemente. Eu tenho planos para este fim de semana. Que planos? Minha mãe perguntou, já se movendo em direção à porta da frente. É só você aqui, não é? Trouxemos comida e vinho. Pensamos que poderíamos fazer um fim de semana em família. Talvez tirar algumas fotos novas para o seu Instagram. Isabela trouxe a câmera boa dela. Não trouxe, querida? Isabela assentiu, parecendo um tanto desconfortável. O lugar parece ótimo por fora, Teresa. Sério? Respirei fundo. Esperem aqui. Preciso me trocar, então podemos conversar. Lá dentro, me sequei rapidamente e me vesti, usando os poucos minutos sozinha para me recompor. Este confronto tinha sido inevitável, percebi. Melhor tê-lo agora, no meu território, do que mais tarde no casamento de Isabela ou em algum outro evento familiar onde eu estaria no território deles. Quando saí, todos estavam parados, sem jeito, no deck, admirando a vista apesar de si mesmos. A represa é linda, Gabriel disse claramente, tentando aliviar a tensão. Eu entendo por que você escolheu este lugar. Obrigada, respondi, e então me dirigi ao grupo. Vocês podem entrar e ver a casa. Vou fazer um tour, mas preciso ser clara. Não é uma visita noturna. Não estou preparada para hospedar. O rosto da minha mãe caiu. Mas nós trouxemos tudo o que precisamos. Não daremos trabalho nenhum. E reservamos um hotel na cidade, então você nem precisa nos hospedar. Esse não é o ponto, eu disse. Eu disse que não estava pronta para visitas, e vocês vieram mesmo assim. Isso não está respeitando meus limites. Meu pai zombou. Limites? Somos seus pais, Teresa, não alguns estranhos na rua. Eu não entendo por que você está sendo tão difícil sobre isso. Enquanto entrávamos na casa, as reações deles ao interior foram mistas. Minha mãe exclamou sobre a cozinha e as grandes janelas, enquanto meu pai imediatamente começou a questionar minhas escolhas de reforma.
Você substituiu todo o piso. Isso deve ter sido caro. E essas bancadas? Quartzo não é barato. Tudo isso era realmente necessário. Isabela andou pelo espaço, examinando os detalhes com o olhar de uma curadora. A arte é linda. Artista local de São Paulo, na verdade, eu respondi. Eu as encomendei especificamente para este espaço. Após o tour terminar na sala de estar, ficamos em um silêncio constrangedor até que minha mãe sugeriu. Por que não preparo o almoço? Eu trouxe ingredientes para sanduíches. Tudo bem, eu disse, sabendo que esta conversa não poderia ser evitada. Então precisamos conversar durante o almoço no deck. A tensão aumentou. Finalmente, quando terminamos de comer, meu pai abordou o que estava claramente na mente de todos. Então, Teresa, o que exatamente você quis dizer com aquela legenda do Instagram? Obrigada pela motivação. Parece que você está insinuando que alguém a motivou a comprar este lugar e, dado o contexto, parece que você pode estar se referindo a nós, o que francamente parece muito injusto. Era na abertura de que eu precisava. Injusto? Vamos falar sobre injustiça, eu disse calmamente. Por 28 anos, observei vocês celebrarem cada conquista de Isabela enquanto minimizavam ou ignoravam as minhas. Eu ouvi, não podemos pagar, toda vez que algo era importante para mim, apenas para ver vocês gastarem com extravagância em coisas importantes para ela. Minha mãe ofegou. Isso não é verdade. Nós sempre tratamos vocês duas igualmente. É mesmo? Eu rebati. A festa de 7 anos da Isabela teve um palhaço profissional e 30 convidados. A minha teve 4 amigas e um filme em casa, porque de repente o dinheiro estava apertado. A festa de debutante dela teve DJ e buffet no salão do clube, enquanto minha festa de 10 anos foi cancelada de última hora devido a despesas inesperadas. A formatura dela no ensino médio justificou um salão de festas de hotel de luxo. A minha foi um churrasco no quintal porque sou mais introspectiva. Devo continuar? O rosto do meu pai estava vermelho. Esses são exemplos muito seletivos, Teresa. E crianças diferentes têm necessidades diferentes. Isabela é mais social, mais importante. Eu terminei por ele. Porque foi assim que me senti todas as vezes. Isabela parecia chocada. Eu não tinha ideia de que você se sentia assim. Como eu poderia? Você estava recebendo a atenção e a celebração que qualquer criança gostaria. Eu não culpo você por isso. Mas voltei-me para meus pais. Eu responsabilizo vocês pelo padrão. Nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre prioridades, sobre quem e o que vocês valorizavam. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Isso não é justo, Teresa. Nós amamos as duas da mesma forma. Temos orgulho das duas. Então, por quê? Perguntei. Em 28 anos, nunca ouvi vocês se gabarem de mim da mesma forma que fazem de Isabela. Por que meus prêmios acadêmicos acabaram em uma gaveta, enquanto os troféus de futsal dela ganhavam destaque na estante? Por que minha bolsa de faculdade foi recebida com preocupações sobre o custo em vez de celebração? Por que vocês saíram mais cedo da minha formatura para comparecer à inauguração da galeria dela? O silêncio que se seguiu foi pesado de reconhecimento. E, mais recentemente, continuei, por que vocês estão gastando 100 mil reais no depósito do local do casamento de Isabela? O local que uma vez mencionei ser o meu sonho, apenas para ser informada de que era ridiculamente caro, enquanto vocês nunca investiram nada parecido com isso nos meus sonhos ou celebrações. Meu pai parecia genuinamente confuso. Seu local dos sonhos? Quando você disse isso? Quando eu tinha 16 anos. Passamos por ele a caminho do casamento de um primo, e eu disse que se eu me casasse, aquele seria o local dos meus sonhos. Mamãe disse que era impraticável e muito caro. Minha mãe teve a dignidade de parecer envergonhada. Eu não me lembro disso, Teresa. É claro que não, eu disse. Porque o que importava para mim nunca foi registrado como importante o suficiente para ser lembrado. Gabriel, que havia ficado em silêncio durante a maior parte disso, pigarreou. Talvez eu deva dar a vocês um pouco de privacidade para esta conversa. Não, eu disse. Fique, você vai fazer parte desta família. Você deve ver como ela funciona. Pelas 2 horas seguintes, conversamos mais abertamente do que nunca. Às vezes, a conversa ficava acalorada, com meus pais na defensiva e Isabela dividida entre a lealdade a eles e um crescente reconhecimento do padrão que eu estava descrevendo.
Eu não comprei esta casa para provocar vocês, expliquei eventualmente, quando os ânimos esfriaram um pouco. Eu a comprei porque pela primeira vez na minha vida eu queria criar algo que fosse inteiramente meu, que não pudesse ser diminuído ou ofuscado. E sim, os anos de negligência me motivaram a construir o sucesso nos meus próprios termos, a criar uma vida onde minhas conquistas são valorizadas, começando por valorizá-las eu mesma. No final da tarde, a exaustão havia se instalado sobre todos nós. Minha mãe parecia décadas mais velha, sua maquiagem borrada pelas lágrimas. Meu pai estava sentado com a cabeça nas mãos, estranhamente quieto. Devíamos ir, Isabela finalmente disse. Dar tempo para todos processarem. Enquanto se preparavam para partir, minha mãe se aproximou de mim hesitantemente. Podemos tentar melhorar? Podemos conversar de novo? Não era um pedido de desculpas, na verdade, mas era uma abertura. Sim, eu disse, mas não imediatamente. Eu preciso de tempo e as coisas precisam mudar. Eles partiram enquanto o sol se punha, os 2 carros se afastando pela minha garagem enquanto eu estava no deck, observando-os ir. O confronto tinha sido desgastante, mas também estranhamente libertador. Pela primeira vez, eu havia falado minha verdade sem temperá-la para proteger os sentimentos deles ou preservar a harmonia familiar. Naquela noite, sentada sozinha perto da fogueira, percebi que a casa na represa já havia cumprido seu propósito, independentemente do que aconteceria em seguida com minha família. Ela me deu a força para quebrar um padrão de vida de buscar validação de pessoas que não podiam dá-la. Havia se tornado uma prova física de que eu poderia criar algo bonito e significativo nos meus próprios termos. 1 ano depois, organizei um encontro na casa da represa. Júlia e Lucas estavam lá, junto com outros amigos de São Paulo. Meus pais vieram também, chegando na hora combinada com um presente de boas-vindas, um sino de vento para o deck que meu pai havia feito ele mesmo em sua oficina. Os últimos 12 meses trouxeram mudanças incrementais e cuidadosas. Ligações regulares, onde minha mãe realmente perguntava sobre meu trabalho e lembrava detalhes de conversas anteriores. Um cartão de aniversário do meu pai, com uma nota manuscrita expressando orgulho específico em minhas realizações profissionais. Pequenos passos, imperfeitos, mas sinceros. Isabela e eu começamos a construir um relacionamento como adultas, em vez de concorrentes em um jogo que nenhuma de nós havia escolhido. O casamento dela veio e se foi. Lindo. Sim, mas eu compareci nos meus termos, dando a mim mesma permissão para sair mais cedo quando precisei de espaço. Enquanto o sol da tarde brilhava na represa, levantei minha taça em um brinde. A construir uma vida que reflita seus próprios valores, eu disse, olhando para os rostos reunidos. E ao entendimento de que nosso valor não é determinado pela capacidade dos outros de vê-lo. Do outro lado do círculo, meu pai assentiu lentamente, um gesto de reconhecimento que significou mais do que 1000 palavras de desculpas. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me sozinha no pier enquanto as estrelas apareciam no céu escurecendo. A jornada não havia terminado. A cura familiar raramente segue um caminho linear e organizado. Mas talvez pela primeira vez, senti-me completamente em paz com quem eu era e com a vida que havia criado. A verdadeira validação, eu havia aprendido, não vem dos pais ou irmãos, ou mesmo do sucesso profissional. Ela vem de honrar sua própria jornada e construir uma vida que reflita seus valores mais profundos, independentemente de quem percebe ou aprova. Se você já se sentiu negligenciado ou desvalorizado pelas pessoas que deveriam ter sido seus maiores apoiadores, saiba que você não está sozinho. Alguém mais encontrou força em transformar a decepção em motivação? Deixe um comentário abaixo sobre como você transformou a dor em poder na sua própria vida. E se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, o maior presente que os outros podem lhe dar é a liberdade de construir seu próprio caminho quando eles falham em ver sua luz. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários.
Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.